Mateus capítulo 21, o versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, que sim, nos alimenta, a Tua palavra, Senhor, que direciona, fortalece a nossa fé. Nesse momento que eu diminuo, o Senhor cresça. Declaro, ó Deus, minha total dependência de Ti, nada sou sem Ti, é debaixo da Tua promessa, do Teu chamado, Senhor, que suba a esse altar para entregar, para pregar, Senhor, Tua palavra. Assim mostra, revela, direciona, Senhor, aquilo que está no Teu coração para os nossos corações, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, assim que possamos ouvir, guardar, praticar a Tua palavra, sendo homens, mulheres prudentes que edificam a casa sobre a rocha. Em nome de Jesus, abençoa-nos, dê sabedoria vinda dos altos céus para entender, compreender e guardar e praticar. Em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Jesus, ele traz esse ensino, essa parábola, logo após ter a sua autoridade questionada. Questionaram ali, se você ler o versículo 23, os principais sacerdotes, os anciãos, os religiosos questionaram a autoridade de Jesus. E Jesus responde com uma pergunta e eles não respondem. E Jesus então traz essa parábola dos 2 filhos. Jesus muito ensinou por parábolas, para que se cumprisse a Escritura, para facilitar o entendimento, histórias do cotidiano, não é o do nosso cotidiano, dificilmente temos ali aqueles contextos aplicados hoje, mas na época era comum, embora essa aqui seja parecida, muitos pais de 2 filhos, mas Jesus ele traz essa parábola e ele falando sobre 2 filhos, um pai que tinha 2 filhos. O que vocês acham? Logo após dar essa resposta ali aos religiosos, aos anciãos que estavam questionando a sua autoridade, que tentavam fazer Jesus tropeçar em palavras, Jesus traz essa parábola. Olha, o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. E a Bíblia muito fala sobre a relação pai e filho, também mãe e filho. Deus é o nosso Pai, Jesus ensina. E nós vemos aqui, por exemplo, na Bíblia, as responsabilidades dos filhos, honra a teu pai, tua mãe, o primeiro mandamento com promessa. Nós vemos a responsabilidade do pai, a ensinar a criança no caminho que deve andar, a não provocar a ira dos filhos, tantos ensinamentos. Nós vemos na Bíblia Jesus ensinando, por exemplo, sobre a oração, qual o filho que se pedir pão, o pai vai dar pedra, qual o filho que se o filho pedir peixe, o pai vai dar uma serpente. São muitas passagens. Jesus ensinou também, tantas vezes, que Deus é o nosso Pai. Quantas vezes Jesus orou, nos ensinou, nos deixou essa oração modelo, Pai Nosso, porque lá em João capítulo 1, versículo 12, ele diz que nós que cremos em Jesus, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então você tem um Pai, é o Deus Todo-Poderoso que cuida de você, que cuida de nós. Temos um Pai. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele ora: Pai, te agradeço, que o Senhor me escuta, o Senhor me ouve. Jesus ensina, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Então é uma relação pai e filho que vemos muito na Bíblia. Salmo 103, versículo 13: assim como o pai se compadece de um filho, assim o Senhor, assim Deus vai se compadecer daqueles que o temem. Então Jesus ele traz essa parábola, um pai com 2 filhos. Eu pergunto nessa manhã, que filho nós temos sido? E nós não estamos falando apenas de uma relação paternal aqui na terra, mas estamos falando para com Deus. Somos filhos de Deus, e que tipo de filhos nós temos sido?
Então Jesus ele vai dar o exemplo de 2 filhos. O primeiro deles, Jesus ensina nessa parábola que o pai chega para ele e diz assim: filho, vá hoje trabalhar na vinha. O pai quer o melhor para o seu filho, Deus quer o melhor para nós. E uma das coisas que o pai quer, que a mãe quer para o filho, é que ele seja ativo, que ele trabalhe, que ele não fique inerte, que ele não fique parado. Então a orientação do pai para o primeiro filho foi: filho, vai trabalhar na vinha, motivando o filho a trabalhar. E nessa manhã eu creio sim que Deus ele está colocando em nossos corações renovo, fortalecimento, sabedoria, discernimento, porque nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar estacionados. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina a frutificar, a exercer o dom, o ministério, aquilo que você pode fazer, sabe fazer, faz para Deus, faz para o Senhor, faça o melhor para Deus, conforme as suas possibilidades. É muito lindo um pai que encoraja o filho, né, a trabalhar, a estudar. Infelizmente muitos vêm tentando, né, em vez de ajudar, pioram a situação. Em vez de acreditar no filho ou no familiar, desacreditam, né? Você não vai conseguir, isso não é para você, desiste. Então o pai ele chega para o filho: olha filho, hoje, o agora, né? O hoje nos traz a ideia do tempo. O nosso tempo é o presente, é o agora. O passado ficou no passado, levamos as experiências, né? Enfim, na memória. O futuro está nas mãos do Senhor. Alguns dizem que o futuro é incerto. Não é não, meu amado. Nosso futuro está nas mãos de Deus, está nas mãos do Senhor. Então o pai, ele olha para o filho: olha, hoje tu vai trabalhar na vinha, o tempo é agora, Deus quer que você ore, busque, trabalhe hoje, não é amanhã, não é para deixar para amanhã, não é para ficar protelando. E é interessante que a Bíblia muito fala sobre trabalho, temos que nos apresentar aprovados, né, como obreiro, ser um trabalhador, ser um soldado, enfim. Mas o filho lhe dá uma resposta para o pai: não quero ir. É interessante que o filho lhe traz uma resposta contrária à vontade do pai, mas é uma resposta sincera. O filho falou aquilo que ele pensava no momento, não mentiu, falou: olha, o pai pede para eu ir, eu vou falar, não quero ir. Talvez estivesse com alguma outra atividade, com alguns outros planos, com alguns outros objetivos. E quantas vezes acontece isso? Deus chama, Deus, né, nos comissiona, e quantas vezes fazemos como Moisés, fazemos como Jeremias, fazemos como, né, dando respostas, dando desculpas, falando não queremos ir. Porque quando Jesus chama, nós sabemos que chama para um caminho, né? Falamos aqui de manhã de renúncia, é um caminho de negar a si mesmo, né? Jesus ensinou: quer vir após mim? Jesus nos chamou, Jesus nos escolheu, mas quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem bênção, sim, tem vitória, tem cura, tem o poder de Deus, tem a vontade de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Mas o filho lhe dá uma resposta: pai, eu não quero ir. Sinceridade, uma resposta que traz, né, uma vontade própria e não a vontade do pai. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou o quê? Que ele veio para não fazer a vontade dele, mas a do pai. Temos que agradar a Deus, agradar ao Senhor e não a nós mesmos. Então a resposta desse filho, ele diz: olha, eu não quero ir. Só que é interessante que diz que depois ele, arrependido, foi. Que filho nós temos sido? Quantas vezes nós relutamos de primeira? Vem um convite: vamos na igreja, vamos na casa do Senhor, vamos adorar, vamos orar, vamos fazer um culto em casa, e a gente fala: não quero, e quer as coisas do mundo, quer, né, e paga por coisas do mundo que fazem mal para nós mesmos, vícios, não sei, poderia citar vários aqui, né, pesos, né, cigarro, bebida, tantas coisas.
E a gente fala que para as coisas que o pai chama, o pai fala o melhor: olha, filho, vai para a vinha, tem uma vinha preparada, tem uma vinha ali para você trabalhar, ter o que comer, ter o que se alimentar, para alimentar muito, ser canal de bênção. Aí o filho fala: não quero. E quantas vezes nós agimos assim? Deus fala, Deus direciona e a gente fala: não queremos. Que muitas vezes nos confronta, né? Não vem conforme a nossa vontade. Mas o que tem que prevalecer em nossas vidas é a vontade de Deus. Mas é interessante que diz que depois ele foi porque se arrependeu. E assim é o plano, o projeto, enfim, da salvação. Quantas vezes recebemos o convite a abrir o coração para Jesus, e às vezes declinam, né, na primeira, na segunda, mas uma vez que vem o arrependimento, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus ele fala na sua palavra que um coração quebrantado, contrito, Deus não vai desprezar, diz o Salmo 51. Então, quando tem um arrependimento, Jesus começa seu ministério assim, João Batista, né, na pregação, falando que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quando tem uma confissão de pecados, seguida de arrependimento, tem que se arrepender. E quem verdadeiramente se arrependeu, volta, vai trabalhar, faz a vontade do Pai. Não volta a fazer as práticas que não agradam a Deus, não volta, né, ao lamaçal do pecado, porque houve um verdadeiro arrependimento. O que arrependimento é esse? Que fala que se arrependeu, mas amanhã volta às mesmas práticas. Volta às mesmas atividades que estão longe da vontade do Pai, que é Deus. Então ele se arrepende e vai para a vinha. Deve ter pensado, deve ter remoído no coração, olha, meu pai quer o melhor para mim, eu estou aqui parado, eu estou aqui quase fazendo como o filho pródigo, estou aqui, não sei, mas não estava fazendo a vontade do Pai. E Deus ele quer o melhor para nós. Se a vontade de Deus foi: vai para a vinha trabalhar hoje, lá vai ter um preparo, lá vai ter um crescimento, lá vai ter algo que Deus vai tratar contigo, que você está fazendo a vontade do Pai. Então é interessante que ele pensa, ele se arrepende, porque para se arrepender ele mensurou, mediu todas as possibilidades, ele razoou no coração, falou assim: olha, eu me arrependo. Deveria ter falado para o meu pai: olha, sim, eu vou, sim, eu quero ir, olha, obrigado, Pai, por essa oportunidade, obrigado, Pai, por esse... Só que a resposta primeira dele foi: não quero ir. Porém, arrependido, ele foi. E agora Jesus, nessa parábola, diz que o pai se dirige ao segundo filho. E mais uma vez fica aqui a pergunta: que filho nós somos? E ele fala a mesma coisa, diz o versículo 30, dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor. Preste bastante atenção. O segundo filho, quando o pai pergunta e dá a mesma orientação que deu ao outro filho, vá trabalhar na vinha, o filho lhe dá uma resposta aparentemente positiva ao pai. O pai estava contando que o filho fosse trabalhar na vinha. Quando o filho falou: sim, pai, eu vou. Então o pai ele, ficou confiante, porque o filho disse, diferentemente do primeiro, que iria. Só que o texto não acaba aqui. Mas ele não foi. E aqui traz uma gama de ensinos bíblicos que nós precisamos alertar, ter esse alerta, trazer esse, acordar espiritualmente. Por exemplo, a resposta do filho: sim, pai, sim, Senhor, eu vou. O que a Bíblia fala sobre qual tem que ser a nossa palavra? Se for sim, que seja sim. Se a nossa resposta for não, que seja não, verdadeiramente. O que passar disso vem do maligno, procede do maligno. Então nós aprendemos muito aqui. O filho ele assumiu um compromisso com o pai, com Deus. Falou: olha, pai, eu vou. Mas ele não foi. Não diz, a circunstância,
mas também não deu uma satisfação, simplesmente não foi. No final do dia, o pai chega ali esperando o resultado do trabalho e há uma ausência. Quantas vezes nós podemos incorrer nesse erro? Assumimos um compromisso com Deus, com o Senhor, claro, salvo, algo de uma gravidade, algo de forma, mas talvez pela preguiça, talvez por esmorecer, talvez por outras propostas, deixam de fazer a vontade de Deus e o pior, deixam de cumprir aquilo que assumiram fazer. Como eu disse aqui no início, quando nós trazemos o relacionamento pai e filho aqui, na família, o pai, ao ter o filho, tem a responsabilidade de criar o filho, ensinar a criança no caminho que deve andar, ensinar a dar a César o que é de César, as coisas da sociedade, o filho para com o pai. Só que estamos falando no contexto espiritual. Ele diz: sim, pai, eu vou, e não foi. Qual filho nós temos sido? Jesus faz essa pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Lembrando que Jesus ele está falando essa parábola a essas pessoas religiosas, como diz aqui, os sacerdotes, aos anciãos, aqueles que logo ali à frente, no capítulo 23, Jesus vai censurar, vai repreender: ai de vós, coa um mosquito, mas engole camelo. Ai de vós, cego guiando outro cego, vocês não entram no céu e estão impedindo outros de entrar no céu. Depois leia o capítulo 23. E Jesus faz essa pergunta para eles: qual dos dois fez a vontade do Pai? Aquele que disse que não ia, mas arrependido, foi? Ou aquele que disse que ia, mas deu ali um engano no pai e não foi? Aí eles responderam: o primeiro. E eu pergunto mais uma vez aqui nessa manhã: qual tem sido a nossa escolha? Qual tem sido a nossa resposta para Deus? Sim ou não? Temos assumido o compromisso que assumimos? Claro, dentro das possibilidades. Temos buscado agradar a Deus, temos buscado agradar o Senhor? Ou estamos cocheando entre dois pensamentos, como diz lá, Josué, não cochear entre dois pensamentos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que filho nós temos sido, não apenas aqui na terra, mas para com o Pai verdadeiro, para com Deus. Então Jesus ele traz essa parábola e traz essa reflexão. Trouxe, por exemplo, também a parábola do filho pródigo, tantos outros ensinamentos. Nossa palavra para com o Senhor tem sido sim, tem sido não, tem sido verdadeira, tem sido lá do fundo do coração: Deus, faz a tua vontade na minha vida, quero obedecer. Porque é interessante que o primeiro disse: eu não quero ir, mas se arrependeu e foi. Quando há um verdadeiro arrependimento, por exemplo, se o meu povo, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, em um momento de juízo, em um momento de praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, ou seja, para que tenha uma conversão tem que ter um arrependimento verdadeiro, genuíno, lá no coração, lá na alma. Então, pode ser que você esteja aqui nessa manhã, ou conheça alguém que esteja assim, vem sempre falando não para o Senhor, mas há o tempo, há a oportunidade de se arrepender e colocar a mão no arado e ir para a vinha frutificar, e o Senhor se alegrará e vai abençoar o fruto do seu trabalho. Aonde você colocar a planta dos seus pés, a sua mão, Deus vai abençoar. Foi assim, e vemos por tantos exemplos disso na Bíblia. José na prisão, Deus o abençoou, Deus era com ele como escravo, servindo ali a Potifar, Deus era com ele.
Deus jamais vai te abandonar, Deus não vai deixar você sozinho, sendo levado, sozinho. Deus é a nossa direção, Ele é o nosso guia. Então Jesus, Ele traz essa parábola, eu compartilho nessa manhã, para a nossa reflexão. Dia dos Pais, honramos nossos pais, temos ali momentos com a família, alguns na lembrança, enfim, mas não podemos esquecer do nosso relacionamento com o Pai, com Deus, que Jesus tanto nos ensinou. E qual filho nós temos sido? Porque Jesus, ele faz essa pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Que nós possamos escolher fazer a vontade de Deus. Muitas vezes não é fácil, é um caminho estreito, é um caminho, não podemos alargar o caminho, não podemos querer mudar, mas é um caminho estreito de renúncia, de entrega, de negar a si mesmo. Mas é o caminho que faz a vontade de Deus e que vai levar à vida eterna. Jesus nos garante vida eterna. Porém, esse filho, o segundo, disse que foi, mas não honrou a palavra. Disse que sim, mas não foi. E o pior, ele não fez a vontade do Pai. Que possamos ter em nossos corações o desejo de agradar a Deus. Porque Jesus, quando perguntaram para ele qual o grande mandamento, Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você tem esse foco, esse objetivo de querer fazer a vontade de Deus. Deixa a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Não há nada errado em você ter seus sonhos, teus projetos, orar pedindo uma porta aberta, orar pedindo uma cura, orar pedindo a solução. Não há problema nenhum. Jesus ensinou a orar, Jesus ensinou a pedir. Inclusive, eu já citei uma passagem aqui, Jesus falando qual filho que o pai pedir, qual o pai que se o filho pedir pão, o pai vai dar uma pedra. Qual o pai que se o filho pedir peixe, o pai vai dar uma cobra, uma serpente. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagina o bom Pai, o Pai verdadeiro. Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades. Por isso continue orando, continue clamando, continue pedindo, Jesus ensina o dever de orar sempre, de estar sempre pedindo, e vai prevalecer a vontade dEle em nossas vidas. Se a resposta for cura, vem a cura. Se for aguarde, então aguarde. Se for não vou curar, não vai curar. Se for abrir a porta, Ele vai abrir. Se for não vou abrir. O que importa é que prevaleça a vontade do Pai. Como ele diz aqui, Jesus falou isso: não vim para fazer a minha vontade, vim para fazer a vontade do meu Pai. Quantos momentos duros Jesus passou no Getsêmani, suou sangue, agonia. Pai, se possível for, mas olha a condicional: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Então nós vemos aqui dois filhos. Quais nós temos sido? Que nesse dia nós não venhamos esquecer do nosso relacionamento como filhos de Deus com o nosso Pai. Só que é interessante que eles responderam, esses religiosos, esses que tentaram questionar a autoridade de Jesus, eles responderam, eles entenderam, eles falaram: o primeiro fez a vontade. Pode ser que você tenha dado uma resposta inicialmente negativa para Deus. Quando você ouviu o convite de Jesus falando: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Quando você ouviu o convite de Jesus falando: olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do... Pode ser que você tenha falado não inicialmente, mas ainda há tempo para o arrependimento. O que não pode é deixar para amanhã, porque amanhã nós não temos o controle, o domínio. Quem é de Deus, quem é de Cristo, está nas mãos do Senhor. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Jesus ensinou isso, por exemplo, em Mateus capítulo 6. Quem fica temeroso com o dia de amanhã é aquele que não confia em Deus. Mas eles entenderam. Olha, quem fez a vontade do Pai? Um disse que não, mas foi, porque a vontade do Pai era ir trabalhar na vinha. O outro disse que ia, mas não foi. Então diz o texto que eles responderam, versículo 31. O primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo
que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Olha o que Jesus vai ensinar a esses religiosos: religiosidade, coisas exteriores, não vão resolver nada. Ter um rótulo, de religião vai resolver nada. Mas confiar, crer, se arrepender, esse é o caminho certo. Jesus ele vai falar para ele: olha, as prostitutas e os publicanos, aqueles que lidavam com recursos, enfim, e as prostitutas, aquelas que se prostituíam, eles estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque se arrependeram. Veio João Batista, conhecemos a história, voz que clama no deserto, veio preparando o caminho do Senhor, veio pregando arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E os publicanos e as prostitutas e aqueles que ao olhar humano, por causa de uma posição social, ao olhar dos religiosos, dos fariseus, saduceus, eram desprezíveis. Jesus fala: são esses que estão entrando no reino dos céus, porque o entrar no reino dos céus não está condicionado à posição social, não está condicionado à religiosidade, mas está condicionado a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos se salvem. Então Jesus vai falar: lembra de João Batista? Ele veio pregando arrependimento, veio pregando e batizando no deserto, e muitos se arrependeram, ouviram, e agora estão entrando no reino dos céus, porque a pregação dele era arrependimento. E Jesus vem falando: olha, João veio até vocês no caminho da justiça, porém vocês não acreditaram. Então guarde essa palavra, acreditar. Acreditar, ter fé, confiar, não dar espaço no coração para a incredulidade. João Batista vem pregando, prostitutas, publicanos acreditam, confiam, acreditam e passam a entrar no reino dos céus, enquanto esses ainda ficam presos numa religiosidade, não quebrantam o coração. Enquanto esses ainda não, por causa de uma posição social, tiveram a oportunidade de ir até Jesus, foram até Jesus, mas não confessaram Jesus, não confiaram, não acreditaram. Pelo contrário, ficaram ainda acusando Jesus, tentando fazer Jesus tropeçar em palavras, acusando Jesus de Beelzebul, maioral dos demônios, e por aí vai. Então a questão é arrependimento e fé e acreditar. Então Jesus fala para eles: olha, os prostitutas, os publicanos já estão no reino dos céus porque se arrependeram. Vocês estão como o segundo filho. Vocês estão falando, mas não estão fazendo. Os pés não estão condizentes com o que a boca fala. Acompanhem comigo ainda o versículo, vamos ler novamente o versículo 32. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Ou seja, eles viram muitas coisas, viram cura, viram milagres, viram expulsão de demônios, viram Jesus ressuscitando, viram a multidão, viram multiplicação, viram tudo isso, mas ainda assim preferiram continuar com as suas convicções religiosas, com a religiosidade. Então Jesus ele dá esse exemplo. E nós, como temos agido como filhos? Por isso que o que Jesus está ensinando aqui
Um filho, ainda que inicialmente tenha errado, como é o caso, por exemplo, do filho pródigo, mas lá, quando ele estava comendo a comida dos porcos, ele se arrependeu. Ele caiu, tomou um choque de realidade. Falou: olha, na casa do meu pai eu tinha do bom e do melhor, e aqui eu estou comendo comida do porco, estou passando, sendo humilhado. Então ele se arrepende. Arrependimento e acreditar que quando o filho volta para casa, o pai recebe de braço aberto. Acreditar, confiar, Então ter a certeza, aquele filho, ele se levanta, ele toma uma nova, o filho pródigo toma um novo rumo. Tem um outro filho que ficou na casa do pai, mas dá uma outra lição também, negativa. Fala: mas eu sempre estive contigo na tua casa, tu nunca me matou um bezerro cevado. Porque quando o pai vê o filho pródigo voltando, o filho que tinha deixado tudo, quando o pai vê, o que o pai faz? Dê para ele a melhor roupa, pega o meu anel, dê para ele o meu anel, prepara para ele o melhor bezerro, vamos alegrar, vamos festejar, vamos regozijar, porque meu filho estava perdido e agora voltou. O que nós aprendemos com essas duas histórias? O pai se alegra quando o filho volta, porém o arrependimento não pode ser tardio, porque nós não temos o domínio, nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Aquele filho pródigo teve a oportunidade de voltar, mas e se morresse, se não tivesse a condição de voltar à casa do pai? E esses dois que Jesus ensina aqui, se arrependeu e foi trabalhar na vinha, fez a vontade do Pai. Ou seja, assim como muitos humildes, prostitutas, publicanos, independentemente da posição social, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o coração. Deus está olhando e Jesus fala o seguinte: olha, eles alcançaram em primeiro lugar que vocês o reino de Deus, não porque tinham recursos, não porque tinham posição social, vocês tinham tudo isso, mas ainda não estão no reino dos céus. Está faltando acreditar, está faltando arrependimento. Duas palavras que não podem faltar em nossas vidas: o arrependimento. Temos que todos os dias nos converter, todo dia: Senhor, me perdoa, Senhor, sou fraco, sou falho, sou pecador, Senhor, se arrepender e se alegrar porque Jesus nos remiu, fomos remidos, resgatados, colocados a salvo. Nós não podemos dar nada. O que nós podemos dar em troca da nossa alma? O que você pode dar para chegar naquele dia do juízo que Jesus fala, a Bíblia fala, falar: olha, eu vou dar isso em troca da minha alma? Não tem. O que pode ser dado já foi entregue, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. O alto preço foi pago, e só esse é o caminho. Não há outro caminho, não há outro modo, não há outro nome, importa o qual sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há outro nome o qual importa que sejamos salvos, está lá no discurso de Pedro. Só Jesus. Por isso que Jesus está ensinando para esses religiosos: vocês têm posição, vocês participam, têm status, podem ir para o sinédrio, são conhecedores, são escribas, são sacerdotes, mas aquela prostituta já está no reino dos céus e vocês ainda não estão. Aquele publicano já entrou no reino dos céus, mas você ainda não está. O desejo de Deus para as nossas vidas é que você faça parte do reino de Deus, que você entre no reino de Deus, que você conquiste, alcance a salvação. Não é por mérito próprio, não é por posição social, não é por riquezas desse mundo, nada disso consegue comprar a nossa salvação. Mas arrependimento e fé, acreditar, isso sim faz com que você tenha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, faz com que você deixe de ser escravo, deixe de ser servo. Jesus fala: não vos chamo mais de servo, vos chamo de amigo. Você é amigo de Deus, porque um bom pai tem uma relação de amizade com o seu filho.
E o bom filho, uma relação de amizade com seu pai, e por aí vai. E nós, Deus, Ele quer que nós venhamos ser filhos, e isso é um poder. João capítulo 1, versículo 12: todos quantos nele creem, recebeu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então que nesse dia dos pais, nós saiamos por essas portas, lembrando que você que crê em Jesus Cristo, que crê no nome de Jesus, você tem o poder de ser feito filho de Deus. Cuidado com o que ensinam aí fora. Todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas, né? O homem foi criado, mas filho de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo. Jesus fala isso, a Bíblia fala isso, são muitas passagens. Está lá também, né, na carta de João, são várias passagens. Tem que crer em Jesus. Aí sim você vai ser co-herdeiro com Cristo. É o caminho, não há outro caminho. Então Jesus, ele coloca duas possibilidades, dois filhos representando duas escolhas. Jesus faz muitas séries de dois, a Bíblia faz muitas séries de dois, duas opções, né? Dois caminhos, caminho estreito, caminho largo, duas portas, porta estreita, porta larga, né? Duas árvores, árvore boa que produz o fruto bom, árvore má que produz o fruto ruim. Lá em Deuteronômio, né? Te proponho hoje a bênção ou a maldição. Séries de dois, e aqui dois filhos. Que filho nós temos sido? Ainda que inicialmente erremos, como foi o filho pródigo, ainda que inicialmente tenhamos falado não para o pai, ainda que inicialmente tenhamos falado, Senhor, eu não quero, ou talvez, né, falado como o filho pródigo, querendo as próprias coisas, me dá o que é meu, me dá minha parte na herança, e foi e gastou tudo, dissolutamente. Porém é nesse que o poder de Deus mostrou, né, que Deus mostrou a sua fidelidade, que Deus mostrou a sua misericórdia, a sua graça. Teve arrependimento, assim como para esse filho. Essa parábola, a história é mais curta que a do filho pródigo, mas de uma maneira resumida, arrependimento. Ele disse não foi trabalhar, mas ele parou um momento e se arrependeu. Ele arrependeu e foi trabalhar, acreditou na palavra do Pai, na vontade de Deus, quis fazer prevalecer a vontade dele. Mas esses religiosos viram tudo isso, como diz o final do versículo 32, e não se arrependeram para acreditar em Cristo Jesus. Para acreditar em Cristo Jesus, o primeiro passo é o arrependimento. Se arrepender. Ao ouvir, né, o mais doce convite de Jesus: vinde a mim, vós que estáis, né, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aquele que está em Jesus acha o que nada nesse mundo pode oferecer: descanso para as vossas almas. Jesus fala isso, né? Vos concederei, achareis descanso para as vossas almas. Não é o descanso físico não, meu irmão, é o descanso para a alma. Nós não podemos perder a nossa alma. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Jesus, ele encerra dando uma lição nesses homens que tentaram questionar a sua autoridade, que falaram para eles: olha, você é o Senhor, né? Me mostra, nos dê com que autoridade você faz isso? Aí Jesus traz essa parábola logo após responder eles sobre esses dois filhos. Que tipo de filho nós temos sido? Então, se arrependa enquanto há tempo e faça a vontade de Deus, porque muitos estão vendo curas, estão vendo milagres, estão vendo o que Jesus faz, mas não se arrependem, continuam não acreditando, preferem, né, não acreditar do que a perder a sua posição social, preferem não acreditar do que ter que entregar aquilo que tem, como foi, por exemplo, o chamado do jovem rico, preferem não acreditar do que negar a si mesmo, preferem não acreditar a continuar o seu próprio caminho, a fazer a própria vontade, e deixa assim de fazer prevalecer a vontade de Deus.
Agrade a Deus, seja um filho bom, agrade ao Pai, agrade o Senhor, porque assim você está assegurando, Jesus está falando, a sua salvação, o seu lugar no reino dos céus. Jesus falou para ele: olha, a prostituta, o publicano, aqueles que vocês, religiosos, desprezam, aqueles que para vocês são vis, eles já estão no céu, já estão na salvação, porque se arrependeram e acreditaram. Fizeram como o filho bom, que mesmo inicialmente errando, se arrependeu, se consertou. Agora vocês estão fazendo como esse filho. Esse filho que disse que ia e não foi, são vocês. Se apegam à religiosidade, se apegam às coisas, e não vão para o céu. Não garantem essa. E vocês estão vendo o que eu fiz, estão vendo, vocês viram tudo isso, estão vendo, viram milagres, viram bênção, viram, viram tudo isso, mas mesmo assim preferem não acreditar. Por isso, guarde o versículo de Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, fé para ter a nossa salvação. Então, que você nesse dia dos pais guarde essa palavra. Jesus dá o exemplo de 2 filhos. Que filho nós temos sido? Coloque-se de pé nesse momento. Ainda que inicialmente você tenha errado, todos nós erramos. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Ainda que inicialmente você tenha falado: não, Senhor, eu não vou obedecer, eu não vou fazer a tua vontade. Mas se há um arrependimento verdadeiro, se há um arrependimento no coração, fale com Deus, fale com o Senhor, enquanto é tempo. Faça como esse filho. Faça como esse filho: olha, eu disse que não, mas eu pensei, eu refleti, e nesse dia dos pais eu quero lembrar que eu tenho um pai, o Senhor, Deus é o meu pai, eu sou seu filho. Nós vamos orar. Talvez você esteja assim. Quantas vezes disse não? Mas se você se arrepender e obedecer a Deus, você vai ter a salvação. Se arrepender, confiar, você vai ter a sua entrada no céu. Jesus falou isso. Porém, aquele que diz que vai e não foi, aquele que não se arrependeu, aquele que não honrou a palavra, aquele que ficou indiferente, aquele que desmereceu, falou: pai, eu vou, não foi. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, ser filhos que amem ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, de toda a nossa força. Filhos, Senhor, que obedeçam a tua voz, que reconhecemos, Senhor, a tua vontade em nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Nessa parábola, Senhor, tão curta, mas um filho, ainda que inicialmente tenha errado, mas se arrependeu, Senhor, que nessa manhã haja o arrependimento profundo no coração. Pessoas que querem uma nova vida, pessoas que querem, ó Deus, enquanto há tempo, se arrepender e se levantar e ir para a vinha e ir fazer a tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja ajudando, o Senhor esteja fortalecendo, alertando, Senhor, que o amanhã pode ser tarde. É necessário, Pai, se arrepender de uma maneira verdadeira, sincera, mas se levantar e ir para a vinha, que representa fazer a tua vontade, Senhor. Fazer a tua vontade, te agradar, e assim, ó Deus, ter a salvação, entrar no reino de Deus
o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e só há um caminho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, ó Pai, oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor.